Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Podem sentar, meus amados irmãos. É uma alegria imensa estar aqui esta noite com os amados irmãos, nesta festa conjunta da igreja, onde os irmãos estão celebrando vitórias de Deus, a comunhão entre os irmãos, o avanço da igreja, desafios que vocês estão colocando diante do Senhor. Então é muito bom estar aqui. Eu estou sentindo aqui muito confortável hoje, apesar do horário. Eu estive agora na África, o culto lá são de 6 horas. Eu passei muito tempo ali, era o culto de 6, 7, 8 horas. Então esse culto aqui para mim está encaixado no tempo que eu me sinto bem. Até porque este culto aqui, ele é resultado de um culto que durou 24 horas. Jesus fez um culto de 24 horas. Ele começou o último culto dele na terra, adorando a Deus e cumprindo as liturgias levíticas. Ele começou o culto da Páscoa no dia 3 de Nissan, ou no dia 3 de Abide, às 3 horas da tarde. Ele estava cumprindo as ordenanças. Ali começou a Páscoa às 3 da tarde. E nesse culto que ele levou a partir das 3 da tarde, com os discípulos, ele cantou, igual nós cantamos aqui. Eu sei qual hino que ele cantou, eu tenho uma ideia do hino que ele cantou. Ele cantou um dos hinos do Salmo 114 a 118. Porque esses louvores que escreveram foi Moisés. E esse salmo do 114 ao 118 fazem parte do Halel ou do Aleluia da Páscoa. E era obrigado a cantar esses louvores. Agora, quando chegar no céu, eu vou perguntar: Senhor, qual foi o salmo que tu cantou? Foi o 114 ou o 115? Mas ele cantou. Então ele cantou. Aí ele saiu, foi para o Getsemane. Ali ele orou. Ele teve uma visita de um anjo. Ele fez uma oração. A oração não foi respondida. Foi um culto. Mas escute bem, esse culto aqui, Deus está presente e está ouvindo. Agora, no culto de Jesus, Deus não esteve presente. Deus não esteve presente. Quando ele estava clamando por ajuda, Deus enviou um anjo. E cultuar significa prestar serviço. Cultuar significa prestar serviço. E no livro de Ezequiel 44 diz que servir tem que ser face a face diante de Deus. Se Deus vira a costa, Ele não está presente para aquele culto. Ainda que Ele domina todo o ambiente, mas Ele não está presente. E quando Ele não responde, aí Ele mandou o anjo. Aí Ele foi para a cruz às 3, às 9 da manhã. E morreu às 3 da tarde do outro dia. E Ele terminou o culto dele com 2 frases. E é por isso que nós estamos aqui hoje, celebrando, glorificando a Deus. E ele concluiu com 2 frases, um culto de 24 horas, quando ele disse: na tetelestai, está consumado, ou está pago a dívida, ou está realizado a obra. E ele finalizou dizendo: nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E ele entregou o seu espírito ao Senhor. E esse culto durou 24 horas. Estamos aqui hoje. E esse culto vai durar somente 15% do tempo que ele teve na cruz. Eu, antes de ministrar, eu não vou ser longo por causa do tempo. Eu tenho aqui um livro. Parte do que eu falei aqui está nesse livro, que tem por título Silêncio de Deus na Cruz. O silêncio de Deus na cruz. Esse culto que estamos aqui hoje celebrando começou com 2 jovens, Abel e Caim, e depois Noé e Abraão. Essas 4 pessoas ofereceram a Deus um culto. Deus não pediu um culto a eles. Não havia liturgia, não havia regras, não havia nenhuma informação. Mas esses homens, dentro dele, tiveram uma ideia. Eles perceberam, sem informação nenhuma, que não é o teu caso, você já foi informado. Eles sabiam que não poderiam chegar diante de Deus de mãos vazias. Aí Abel levou uma oferta,
Caim levou uma oferta, Noé levou uma oferta, Abraão levou uma oferta, mas Deus não aceitou o culto à oferta de Caim. Qual foi o motivo? Não foi porque ele ofereceu legumes, que ele era pastor de campo, cuidava de roça, ele tem que entregar aquilo que ele tinha. Não tem nada a ver com a questão de sangue, igual ofereceu Abel. O que tem a ver é que faltou um ingrediente importantíssimo no culto de Caim, e esse ingrediente ainda está no nosso meio, e ele é prejudicial ao culto, a uma relação com Deus. E você vai ver esse ingrediente que faltou, e está na Bíblia isso, e você vai ver aqui nesse livro. No capítulo 2 fala sobre a Páscoa. Deus começou a organizar o culto, estabeleceu o dia que o cordeiro ia ser escolhido, que era no dia 10 de Abide. O cordeiro morreria 4 dias depois, no dia 14. Deus estabeleceu também a hora que ele morreria, às 3 da tarde, e também a hora que ele deveria ser comido, às 18 horas. Então Deus começou a organizar, estabelecendo horas. Por quê? Porque quando ele colocou hora, ele cria em você e em mim o zelo, ou a expectativa, ou ficar aguardando o momento para você estar diante dele, para cultuar. Então o tempo, a hora, cria em nós zelo e expectativa. Depois Deus pegou esse culto e organizou melhor no tabernáculo, onde ele apresentou. Por sinal, ele copiou. Não é que ele não tinha ideia, mas ele gostou da ideia, pastor Jaime. Ele copiou a ideia de Abel, de Noé e de Abraão, e estabeleceu ali no altar de holocausto a oferta. Lá na frente ele colocou a pia, que é outro elemento do culto, a palavra. E no lugar santo ele estabeleceu o altar de incenso, que é o louvor. Então Deus apresentou os 3 elementos do culto que não pode faltar. Se faltar um elemento, o culto não é completo, que é a palavra, a oração, a palavra, a oferta e o louvor. A palavra, a oferta e o louvor. Deus pegou esse elemento do tabernáculo e colocou para fora do tabernáculo. Quando Jesus nasceu, veio o anjo, apresentou a palavra, Cristo em forma de criança. Não tinha ninguém para cantar esse dia. Ele trouxe um coro do céu, e o coro do céu cantou Hosana nas alturas. Aí ele disse assim: eu não vou entrar com o elemento do culto. Amados, existe um elemento do culto que Deus não vai entrar. Nesse culto aqui, ele entrou com a palavra, que a palavra é dele, mas a oferta cabe a nós, o louvor agora cabe a nós. Nesse culto que ele inaugurou, a presença de Jesus, os elementos pessoais, vieram os anjos para cantar, a palavra foi apresentada, que é Jesus, e os magos trouxeram o ouro para a sua realeza, o incenso para o ministério de profeta, e a Mia para o ministério de sacerdote. E esses materiais foram as primeiras ofertas para a obra missionária. Olha para cá, amados. Missão não faz com oração. Missão não se faz com oração. Missão se faz somente com uma coisa, chamado oferta, que se divide em 2 partes: trabalho físico e o financeiro. Oração, o que é que ela faz? Ela mostra a pessoa que vai e para onde ela vai. Esse é o papel da oração em missões. Está lá em Atos capítulo 13, a igreja que estava orando, e de repente o Espírito de Deus: apartai para mim Paulo e Barnabé. A oração, ela apresenta a pessoa através do líder da igreja e mostra onde ele deve ir. Mas o que envia é a tua oferta e a minha oferta. Missão se faz só com isso. Aqui está esse livro sobre esse assunto. Você vai entender aqui nesse livro o que significa: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja, disse Jesus. Você vai entender aqui nesse livro o que significa, de fato, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Que cativeiro foi esse que ele levou? Quando ele levou esse cativeiro? O que significa? Despojou os principais e potestades e os expôs publicamente. Você vai ter um livro para abençoar a tua vida, amados. Esse livro aqui tem 13
capítulos. Eu gastei quase um ano para escrever esse livro, tinha parado, e Deus me levou para um momento de confinamento. Eu fiz uma campanha com a minha esposa de 120 dias para concluir esse livro com oração e jejum. E nesses 120 dias eu cantei, pastor, quase 400 hinos, só eu e minha esposa em casa, com medo de morrer da Covid. Eu ouvi uma profecia de que quem orar e jejuar não vai morrer. Eu disse, então vou jejuar e vou orar, então também vou cantar. Eu coloquei o louvor no pacote, eu sou vivo e abençoado no nome de Jesus. Eu vou ser curto na mensagem, que eu vou ser bem preciso nela. O pastor me ligou, falei com ele 6 horas, e eu preparei aqui uns rascunhos para falar sobre o reino. E eu quero pedir a graça de Deus para poder me abençoar e te abençoar aqui, porque a palavra é dele. Mas eu quero que você preste atenção aqui, em nome de Jesus. Esse livro aqui ele custa R$35. Eu quero que você mostre aqui uma fotografia bem rapidinho, meu amado irmão. Eu quero que você olhe essas fotos aqui, porque eu fui à África agora, e eu cavei um poço ali com minha esposa. Nós gastamos R$45 mil para cavar esse poço. E foi uma experiência muito boa. E eu preguei ali em umas igrejas que não tem piso, o teto é de zinco, é um calor insuportável. E as pessoas ali amam o Senhor. Pessoas com roupas rasgadas, pessoas que dobram o joelho no chão por 2, 3 horas. Eu tive que tirar meu paletó com vergonha do ambiente que estava ali. E eles me deram uma roupa para poder vestir. Essa aí é a igreja que eu vou construir com a tua ajuda. Quando você comprar aqui este livro, você vai estar me ajudando a voltar na África agora, para nós construirmos esse templo aí. É uma igreja grande, pode passar. Eu estou pregando em inglês, volte um minutinho. Eu estou pregando em inglês. O irmão está traduzindo para o Swahili. A minha esposa pregava em português, eu traduzia para o inglês, aí tinha outro tradutor que traduzia para o Swahili. Foi uma experiência tremenda. Então essa igreja aí, amado, é zinco, ó. Aí tem muitos indo lá de fora, fica no lugar chamado Malindi, no Quênia. Pode passar rapidinho. Rapidinho, amado. Aí eu estava comprando o tijolo para poder fazer a base do poço. Pode levantar rapidinho. Pode passar. Aí um tanque que eu fui negociar com essa mulher. Pode passar rapidinho, bem rapidinho. Essa aí é a igreja. Essa é a igreja. Muita gente lá de fora o chama de baixo. Irmão, esse pessoal ama a Deus, igual você. Eles são perseguidos e sofrem. Isso faz parte do reino de Deus. Tem uma parte do reino que é menor do que a outra parte. Tem uma parte que ela é mais rica. Mas a parte rica tem que abençoar a parte que não tem. Rapidinho, amados, por gentileza. Aí estão os irmãos, rapidinho mais. Aí nós estamos orando antes de cavar o poço. Essa época aí choveu. Essa região aí é pelo Oceano Índico. Não tem água potável aí. O que a gente vê aí são entrada do Oceano Índico. A água é salgada, é um sofrimento tremendo. Passa rapidinho. Estamos orando. Muito obrigado. Então quando você comprar esse livro, você vai estar me ajudando a voltar à África. E nós vamos construir esse templo no nome de Jesus. Não somente construir esse templo, vamos comprar um carro missionário para abençoar também aquele trabalho. Abra sua Bíblia aí, querido, vou ser bem curto. Abra sua Bíblia no texto que os irmãos escolheram, que está no livro de Lucas, capítulo 17, e os versículos. Glória a Jesus. Interrogado pelos fariseus sobre tudo, quando havia de vir o reino de Deus, respondeu-lhes e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior, ele não vem com pompas, ele não vem numa linguagem ou numa filosofia que se vê, ou que era Roma, ou que foi o império do Egito, ou que foi o império da Grécia. Nem dirão, ei-lo aqui, ou ei-lo ali, porque eis que o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus está entre vós. Jesus está falando sobre ele. Eu sou a extensão, porque onde há um reino, há um rei. Onde tem um rei, há
a um reino. Ele disse: eis que eu estou no meio de vós. Eu sou a representação do reino de Deus. Meus amados, quando Deus criou o que você vê de universo, de sistema, Deus é muito inteligente. Ele dividiu o tempo em eras e dispensações. Mas bem antes disso, quando você vê o livro de Hebreus, capítulo de número 11, e o versículo 13, que diz assim, que pela fé, eu não preciso ser eu não tenho que ser um astrofísico, um astrônomo para entender isso. Eu preciso ser somente um crente simples mesmo para entender. Um crente que ama a Deus, que lê a Bíblia e que tem comunhão com Deus. Eu não preciso estudar metafísica, lei da aerodinâmica. Eu não preciso estudar isso não, para entender o mundo. Eu não preciso estudar sobre ciências quânticas. É só eu abrir o livro de Hebreus e começar no capítulo 11, versículo 1, sobre a fé. E no versículo 3 diz assim: pela fé nós cremos que o mundo que existe aí, ele existe porque ele foi criado pelo poder da palavra de Deus. Então, para ter uma ideia, tudo que você vê aí veio pelo poder da palavra de Deus. A Bíblia diz lá no livro de Salmos 107, versículo 20, que o Senhor enviou a sua palavra e curou a todos e os livrou da destruição. A Bíblia também diz em Salmos, também em Jeremias, que ele enviou a sua palavra e ela foi velozmente. Então a palavra de Deus, que rege o reino dele, tem um mecanismo. Então quando começou tudo isso? Foi quando Deus decidiu criar o universo. Eu quero aqui para você, como me acompanhar rapidamente, para você tentar aqui imaginar comigo, como é que aconteceu tudo isso. Porque a Bíblia diz que tudo que existe aí existe pelo poder da sua palavra. Eu estava viajando, fui pregar no Congresso de Missões há 2 dias atrás aqui perto de Bragança, e eu venho dirigindo o carro às 2 da manhã com o meu amigo que está comigo, que é o Reinaldo, e eu vi a lua perfeita e bela. Eu olhava, eu dirigia, eu fiquei tão alegre com Deus que eu dirigia e não preocupava com acidente, eu não me abaixava para poder ver pelo vidro da frente a lua. Você já viu a lua cheia? O que sustenta a lua? O que tem por debaixo da lua? Tem algum pilar? Tem alguma viga? Tem sim, tem uma viga e tem um pilar. Quem foi que já viu uma fotografia do mundo, da Terra, sozinha assim no espaço? O que tem aí por detrás dela, por debaixo dela? Tem alguma coisa sustentando? Quem já viu o Sol, a imagem do Sol? O que sustenta o Sol? O Plutão, o Urano, o Saturno, o que sustenta? Acompanhe comigo que você ter uma ideia de quando tudo começou. Como Deus estabeleceu o reino dele. Primeiro, ele só tinha um reino nos céus, onde ele habita, no céu onde ele habita. Ele tinha o seu reino soberano. Ele tem esse reino soberano. Ele reina as leis são justas, são perfeitas. Ele decidiu criar os céus e a terra. Ele saiu da sua recâmara e nesse dia, algum tempo no passado, ele disse: vou criar todos os planetas, todo o sistema, as galáxias. E ele saiu, munido somente da sua palavra e cálculos na sua mente. E quando ele diz: haja firmamento, a sua palavra saiu velozmente e começou a criar os planetas, levando com ela a ciência. Dão glória a Deus aí. Levando a matemática, levando a geometria, levando as reações atômicas. São cálculos matemáticos profundíssimos. Levando a lei da gravidade, levando a química,
A palavra dele foi fazendo os cálculos e criou a densidade do sol, aquecendo o sol com a propriedade perfeita e certa. Aí começou a criar todos os sistemas de uma forma sincronizada e ao mesmo tempo a palavra dele criou tudo isso. E ele criou o sol, a lua, a terra. E nessa palavra a matemática foi sendo calculada, estabeleceu a densidade da massa dos planetas e o tipo de solo para cada um. Calculou também a distância. E todo esse sistema, ele é preso somente por um astro chamado Sol. Ele criou a lei da gravidade e prendeu todos eles pelo poder da sua palavra. Esse reino que eu já vou concluir, esse reino ele tem uma regra, ele tem um princípio, ele tem uma palavra. E não existe nenhum rei, não existe nenhum rei que não tenha súditos. E a vantagem desse reino que nós estamos vivendo é que ele tem a palavra, é dele, essa palavra está em nós. Foi assim que ele estabeleceu o reino dele, criando com a palavra que sustenta, a palavra que cria, a palavra que gera, a palavra que traz a profecia, a palavra que traz a fé, a palavra que restaura, a palavra que produz as sementes. São 8 milhões de sementes, simultaneamente a palavra criou todas as sementes que existem na face da terra, a palavra. Ele enviou a sua palavra e curou a todos. O que significa isso? Era ter um mecanismo de propriedades que cura qualquer tipo de enfermidade. Ele enviou a sua palavra, olha para você entender, ele enviou a sua palavra, somente uma palavra, e curou a todos. Por quê? Não importa se um tinha câncer, não importa se um tinha lepra, não importa se um tinha uma infecção, ou se estava fraco, a palavra levou as propriedades de vitaminas adequadas para cada necessidade. A palavra levou a propriedade para cada tipo de infecção, de inflamação. Essa é a palavra do reino de Deus que está no nosso meio. Ele criou a terra. Ele começou o seu reino aqui na terra. E colocou, e estabeleceu um lugar na terra chamado Éden, que significa a presença de Deus. Éden significa a presença, é como que fosse a jurisdição de Deus. Olhe para cá para você ter uma ideia. Faz de conta que tudo que está aqui atrás é como que fosse o Éden. Aí esse lugar era o lugar da visitação de Deus na terra. Hoje aqui faz parte do Éden. Eu e você fazemos parte do Éden. Dentro do Éden havia mistério. Aqui dentro tem mistério, esse reino tem mistério. Lá diz a Bíblia que saía um rio, lá do Éden. Esse rio não tinha nome, porque é mistério. Esse rio não tinha nome, porque é mistério. Tudo que está em Deus é mistério. O diabo não sabe e não entende mistério. Esse reino, ele é um mistério. E nós fazemos parte deste mistério. E este reino depende de cada um de nós. Saía do Éden um rio. Ninguém sabia o nome dele. E esse rio saiu para onde? Saiu para um pequeno pedaço chamado jardim, que foi colocado no oriente do Éden. Ali foi estabelecido o reino de Deus no meio de um homem e de uma mulher. Qual era a ideia desse reino? É que a cidade nova, Ananindeua, fosse o Éden.
Essa era a ideia. O reino de Deus aqui sabia um rio. Esse rio não tinha nome, porque tudo que está em Deus é mistério. O diabo não sabe, ele só sabe quando é revelado. E quando saiu do Éden, ele foi em direção ao jardim onde estava o homem. E quando ele chegou lá no jardim, esse rio se transformou em 4 braços. É a revelação. O diabo não teve acesso ao Éden, mas ele chegou lá no jardim. Por quê? Porque ele ataca só a revelação. Quando Deus te der um sonho, guarda o sonho até o tempo certo para você revelar. Quando Deus te der uma ideia, guarde essa ideia até Deus te der o momento para você revelar. Porque o inimigo está de olho nessa ideia, nesse sonho que Deus está te dando. Porque ele só ataca quando você revela. O reino tem mistério, o reino tem segredos. Esse reino tem segredos. Esse reino tem mistério. E aquele rio chegou. Agora eu sei que rio é esse, eu sei o nome dele. Esse rio é Jesus. É o que o pastor gosta de pregar sobre a água. Eu estou até em falha com ele. Ele tem um livro tremendo para a gente publicar sobre a água da vida. Quando o rio chegou, pastor Jaime, lá no Éden, ele virou Pison. Olha para cá para você entender como é que funciona o reino. Saiu de Deus, foi revelado, aí virou Pison. O que significa Pison? Significa a extensão de Deus ao homem. A extensão de Deus ao homem. O que ele está dizendo aí? Olha, eu tenho um reino, eu quero estabelecer esse meu reino até você. E você tem um papel de propagar o meu reino na terra. Aí o rio também chamado Gion, que significa a graça abundante. Tinha o rio de Quel, a voz suave de Deus. Foi quando Daniel estava lá na Babilônia, na beira do rio Eufrates, que o anjo veio e falou com ele. A voz suave, Deus falou com Adão: onde estás? É a voz de Deus. Rio de Quel significa seja próspero. O reino de Deus é isso. Deus começou, eu vou por causa do tempo. Deus estabeleceu o seu reino. Eu não vou falar antes, vou começar aqui sobre Abraão. Deus chama o homem por nome Abraão e estabelece com Abraão uma ordem. Abraão é o início da propagação oficial do reino de Deus na terra. Começa com Abraão, o reino oficial de Deus na terra. Não começou com Abel, com Enoque, não. Começou com Abraão. Em ti serão benditas todas as nações da terra. E começou com Abraão. Aí veio Isaac. Aí veio Jacó. Olha para você entender como é que funciona. No livro de Mateus, essa é a regra. No livro de Mateus, o reino, ele depende dos seus súditos. Mateus capítulo de número 8 e o versículo 11. Mateus capítulo 8 e o versículo 11 diz assim, Mateus 8, 11 diz assim: muitos virão do Oriente e do Ocidente e sentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Aí começou o reino de Deus. O que aconteceu? Vamos imaginar aqui que o senhor é Abraão. Aí Abraão fez tudo o que tinha que ser feito. Ele recebeu de Deus o quê? Ele recebeu de Deus um bastão para sair, para fazer um programa, para fazer um trabalho. E ele foi fiel. Ele trabalhou. Aí ele gerou um lugar e colocou Isaque lá na mesa. Não, vem aqui, sente aqui a mesa do Senhor. Aqui, ó. Muitos virão do Oriente e sentarão na mesa com Abraão, Isaque e Jacó. Abraão trabalhou por Isaque, por ele e por Isaque. Isaque trabalhou, fique bem aqui pertinho mais dele, por Jacó. Jacó trabalhou por Israel.
E existem muitas cadeiras vazias que precisam ser ocupadas pelo reino. Eu vou dar uma síntese de uma vitória do descendente de Jacó, para você ter uma ideia como o reino funciona. E já vou concluir falando sobre o maior de todos os reis, que é Jesus. E como ele estabeleceu esse reino. Não é que ele venceu o outro império de um reinado chamado morte. E deu a você um bastão que ele recebeu de Abraão, que passou para Isaac, passou para Jacó, veio para Davi, chegou na mão de Jesus, e ele quer entregar na tua mão esse bastão hoje, para você propagar o reino. A redenção ele fez, mas a propagação da redenção cabe a você e a mim. Rapidinho, abre a sua Bíblia aí, para você ter uma ideia da filosofia do reino de Deus. Rapidinho, em Josué, capítulo de número 6. Rapidinho, Josué. E por sinal, esse Deus nosso é tão organizado que ele não permitiu Moisés conduzir o povo de Israel à terra de Canaã. Me dê só mais 10 minutos. Hã? Porque eu estava na introdução só. Mas já vou encerrar. Porque quem ia pregar era eu mesmo. Era outro pregador, né, pastor? Mas é assim mesmo. Meu pai dizia assim, ó, se for para o culto, vai pronto, leva a tua boca para te cantar. Leva o coração para te ouvir a palavra. Se te chamaram para pregar, tu prega. Se não te chamar, louva a Deus. E ele falou assim, tu não serve o homem, tu serve a Deus. Porque se tu servir o homem, ele vai te dar salário. Se tu servir a Deus, ele vai te dar recompensa. E eu estou aqui atrás de recompensa, lá de cima. Olha aqui rapidinho, amado. Josué, capítulo de número 6. Olha aqui, como a ideia, a filosofia de uma vitória de um reino. Como Deus pegou essa nação de Israel. Deus escolheu, olha para você entender aqui. Deus, ele é organizado. Ele dividiu o tempo em eras e dispensações, não é isso? O que é uma era? É um tempo contado em números. Por exemplo, de 1 a 10, de 1 a 20, de 1 a 30 é uma era. De 1000 anos é uma era. O que é uma dispensação? São fatores morais que acontecem dentro dessa era. Que acontece dentro dessa era. Por exemplo, nós estamos aqui na era do século 21, né? 2000 anos e já começou o 2001, o terceiro milênio. Só que dentro dessa era, desse milênio aqui, dessa era, há uma dispensação que é da graça. Olha para você entender, é da graça. Dentro dessa dispensação, Deus colocou você com a tua era. Aqui todo mundo tem uma era. A irmã tem uma era, só tem uma era, tem uma era, só tem uma era, tem a sua dispensação. Você vai prestar conta dela. São os fatores morais que vai acontecer. Quando você aniversaria aqui na terra, é assim: 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Esse é o crono nosso aqui. No céu não é assim, lá é o contrário. Por exemplo, 80, se você vai viver 80 anos, ele começa 80, 79, 78, 77, 76, 75, 74, aí vai. 1 ano, 11 meses. Se segura aí. 11 meses, 10 meses, 1 mês, 5 dias, 1 dia, 10 horas, 1 minuto, 1 segundo, acabou-se. Glorifica o Senhor. Eu sei que você ficou com temor. Nós temos que ter o sentimento de Abacuque, ouvir a palavra e tremer. Esse negócio de ficar contando piada, irmão, não. Ela pode ser sim palavra. Prega a palavra.
Não tem que ter teologia profunda, não. Prega a palavra. Ela é capaz de produzir, a palavra. David Wicks estava pregando para o Nick Cruz. Nick Cruz, bandido perigoso dos maus. Só andava com um punhal do lado do outro. Foi pregar lá em Brooklyn, na Nova York, para Nick Cruz. Nick Cruz era líder dos maus, muito perigoso. Falou assim: ei, pregador magricelo, para de pregar para mim sobre esse Jesus. Porque se você continuar pregando aí, vou te fazer picadinhos. A cruz e o punhal. Vou fazer você picadinho. Aí David, olha Nick Cruz. Isso aí que significa súdito do reino. Você pode me cortar e fazer pedacinho de mim, picadinho, mas cada pedacinho vai dizer: Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama. Ele foi salvo por esta mensagem. Só aqui uma ideia: Deus é inteligente. Moisés não poderia entrar na terra de Canaã com a nação como reino. Não podia. Por quê? Porque tinha que ser uma cópia de Jesus. Tinha que ser Josué. Josué significa Yahshua. O nome de Jesus é no grego, mas em hebraico é Josué. E Deus é organizado, é programado. Aqui você tem uma ideia como é que funciona o reino. Existe princípio, existe regras. Esse reino é cheio de regras. Amanhã, o nosso presidente vai estar pregando lá vai estar discussando lá na ONU. O que ele vai falar? Ele vai falar sobre a filosofia dele, do governo dele para o mundo. Ele vai levar a mensagem do governo dele para o mundo. O mundo vai ouvir a ideia dele. Isso aqui também é um reino. Isso aqui tem uma ideia. Nós temos uma mensagem. E existe eras e dispensação para cada um de nós. E Deus deu um tempo para você e uma mensagem, para que esse reino se propague. Esse reino não vai a lugar nenhum se você não for, se você não quiser. Olha que a Bíblia diz que Josué, eu não vou contar aqui a história. Ele cruzou o Jordão, não sabe a história. Passaram 41 anos. Na realidade foram 41 anos, não foram 40. 41 até chegar no deserto. Foi para chegar no deserto, depois 40 anos foram no deserto. Então, total foi 41 anos. Eles passaram e cruzaram o Jordão. Olha para você entender, cruzaram o Jordão. Jordão ali, ficaram num lugar chamado Siló. Siló é um dos nomes de Jesus. Eles foram ali para se restaurar, porque para conquistar, olha para cá, o reino tem regras. Quando Josué veio, que Deus deu a ele a regra, dizendo: olha, Josué, Moisés já morreu, mas você vai conduzir o meu povo à terra de Canaã. Eu conto contigo. Eu conto contigo. Vou te dar aqui uma ideia. Não te aparte da palavra do reino. É ela. Eu acho tremendo, pastor. Eu acho tremendo. Olha aqui rapidinho aqui como é importante você aqui. Olha aqui, abre rapidinho aqui. Eu estou aqui, pastor, estou aqui. Eu vou terminar. Eu queria pregar até... Eu vim da África, empolgado, irmão, da África. E eu penso que estou na África. Mas não estou na África. É rapidinho aqui, olha aqui, ó. Lucas. Olha aqui. Não, é Lucas não, é Marcos capítulo 4. Marcos, olha aqui, Marcos capítulo 4, olha aqui, ó. Pra você entender aqui, ó. Marcos capítulo 4, versículo 33, assim, ó. E naquele dia, sendo já tarde, ó, naquele dia, ó como a Bíblia é cheia de tempo, ó, naquele dia, tá? Já tarde, no mesmo, 2 tempos, naquele dia, estava pregando, ele pregou muito, ele estava muito cansado, já era tarde. Disse-lhes:
do outro lado, ele falou. Ele estava muito cansado. Olha que eu adoro esse texto aqui. E ele, deixando a multidão, o levaram consigo. Diga bem forte, o levaram consigo. O levaram. Diga bem forte, o levaram consigo. Eles o levaram consigo. Estava cansado, ele não tinha comido, estava todo. Ele foi até pegar o barco. Mas olha aqui como é tremendo. Levaram consigo. O que significa essa expressão? Não significa que eles tiveram cuidado de Jesus. Tem momento que Jesus precisa de ti. Precisa de ti. Aí tem momento que você precisa dele. Ele nunca vai falhar contigo. Não fale com ele. O que que e levaram consigo? Não vou usar o pastor aqui, ele é o presidente, ele é grande, não vou usar ele não, vem aqui. Faz de conta que o senhor é Jesus, rapidinho, o senhor é Jesus, está muito cansado. Aqui está João, pega no braço dele. Aqui está eu, está Pedro. Pastor, pega ele aqui. Está aqui Jesus. Não, fica lá. Levaram Jesus para o barco. Como é que eles estavam vendo? Jesus, você que está cansado, cuida daqui. Aqui tem um batente, Senhor. Vem aqui, devagar, Senhor. O Senhor pregou muito hoje. O Senhor tem que descansar, Senhor. Cuidando de Jesus. Levaram consigo. Levaram Jesus com eles. Consigo. Levaram. Aí disseram, olha, ele não pode ir lá para a proa, porque vai bater água, vai ficar molhando ele. Vamos levar ele lá para a popa, lá para o lugar onde não tem muita maré, não bate muito, para ele dormir e descansar. Levaram ele lá para o lugar sossegado, cuidaram dele até chegar no bar. Zelo. É assim que funciona o reino. E depois, não sabe a história. Ele mandou o mar se aquietar. Deus falou assim, Josué, aí está Jericó. Eu já vou ensinar meu de verdade. Está aí Jericó. Leia esse livro aqui, para você aprender a dividir. É importante a palavra, o louvor e a oferta. Agora a palavra tem que ter mais tempo. Eu já falei, se eu não voltar aqui, já falei, já, pronto. Mas ele é meu amigo, ele, pastor. Josué, aí está Jericó, aí está o seu rei, e aí estão os seus valentes. Essa foi a ordem. Aí está Jericó, aí está o seu rei, e aí estão os seus valentes. Deus deu a ordem. Já era dele, já tinha dado. Mas Deus disse, mas aí está Jericó. Mas esse reino aqui trabalha com ordem. Para vocês vencerem, vamos organizar. Irmão, evangelização requer preparação. Vivenciando o reino de Deus. O que é vivenciar? O que é vivenciar? É viver uma dada situação. Esse é o significado. Viver, reviver, é você vivenciar, é você viver uma certa ou uma dada circunstância. É você abraçar, traçar. Igual uma pessoa quando morre, quando morre alguém na família, você não sente a dor, você não se agarra a você essa dor. Agora coloca o contrário. Agora põe o oposto. Vivenciando para Deus, vivenciando o reino dele, vivenciando o programa dele, vivenciando o plano dele, fazendo parte do projeto dele. Vivenciar é você atrair para você a ideia. Aí Deus falou assim, Josué, aí está Jericó. Mas antes de você partir para Jericó, circuncida o povo outra vez. O que é circuncidar? Para circuncidar significa cortar a carne. Por que tem que circuncidar? Porque todos que saíram do Egito, os homens morreram no deserto. E a marca da aliança desse reino foi estabelecida com um patriarca chamado Abraão. A marca da aliança foi a circuncisão.
mas muitos morreram e não havia mais a marca, exceto em Josué e Calebe. Aí Deus diz assim: não pode haver avanço do reino, não pode haver vitória sem alianças renovadas, sem concerto restaurado. Esse reino aqui é o reino de união. O inimigo, ele quer trazer confusão, contenda, mas repreenda esse inimigo, repreenda no nome de Jesus. Quando você quiser falar mal de alguém, Deus colocou uma coisa aqui importante do Éden, que é o mistério. Qual é o mistério? Língua estranha. Fala em mistério, língua estranha. Eles se renovaram. Fique em pé em nome de Jesus. Eles renovaram a aliança. Número 2, Deus celebre a Páscoa. Eles celebraram a Páscoa. A Páscoa é um culto. A Páscoa é um culto. Olha para cá, amados, para você entender isso aqui. A Páscoa é um culto. E esse culto é para ser levado. E a ideia da Páscoa, a Páscoa era cheia de propriedades abençoadoras. Só que Israel, olha para cá para você entender, Israel, como parte do plano de Deus, para levar o reino dele para as nações gentílicas, falhou. Aí Deus tirou as bênçãos da Páscoa. Havia cura na Páscoa, havia salvação para a família na Páscoa, havia muitas coisas na Páscoa. Aí Deus tirou as bênçãos da Páscoa. Aí Jesus transferiu para a Santa Ceia. Eles celebraram a Páscoa. Quando você lê, você vê que Deus deu para eles estratégia. Rodeia a cidade 7 vezes. Fique em silêncio. Deus começou a dar orientação. Deus começou a dar orientação. Como é que eles iam avançar? Como Israel ia avançar. Mas Israel falhou. Aí Deus enviou o rei chamado Jesus. Ele era o reino de Deus. Naquele tempo ainda é. Só que ele transferiu. Existe um texto na Bíblia que eu gosto muito, que está em Atos capítulo 2, versículo 23, que diz assim: Pedro pregando assim, ao qual, melhor dizendo, é Romanos, e esse que vos foi entregue por um determinado conselho e presciência de Deus, e a este, falando sobre Jesus, que vos foi entregue por um determinado conselho. Olha, conselho, que conselho? É um grupo, é uma reunião de pessoas. Esse conselho significa no latim também, é concílio ou convênio. O conselho, e a esse que vos foi entregue por um determinado conselho. Quem foi? Deus, Jesus e o Espírito Santo se reuniram, e o Pai disse: eu vou enviar Jesus. Ele disse: eu vou fazer a redenção, e eu vou depois enviar o Espírito. Eu quero que você me desse, aí em pé mesmo, para você entender isso aqui. Fale de conta que o Senhor é Deus. É só uma ilustração, não vai pensar que é não, senão vai ser problema. Olha quanto que o Senhor é Deus. Olha aqui, ó. Esse aqui é o dono do reino. Esse aqui que tem a revelação. Esse aqui que foi que criou, todos os três estavam com ele, mas esse aqui é que assume toda a parte no Velho Testamento. Então, aqui com ele está a revelação. Os dons de Deus vêm daqui de Deus. Os dons que o Espírito Santo traz, ele não traz de Jesus. Os dons de Jesus são os ministérios, apóstolos, profetas, mas o dom vem de Deus. Onde está isso na Bíblia? Salmo 68, 18. Davi profetizou dizendo, e Paulo copiou em Efésios 4. Ele disse assim: olha, e esse que subiu, tu subiste, falando sobre Jesus, tu subiste e levaste cativo o cativeiro, recebestes dons para dar para os homens e até para os rebeldes. Tem rebelde que tem dom. Tem rebelde que tem dom, está na Bíblia. Sabe por quê? Agora me pergunte por quê.
Porque o dom, ele só traz Deus para as pessoas. Esse é o papel do dom. Então esse aqui detém todos os dons. Mas para eu chegar, quando Moisés inaugurou o tabernáculo, no capítulo 4 de Êxodo, já vou encerrar mesmo. Não, isso aqui você vai ser abençoado mais do que você já estava antes. Vocês cantaram muito, já vou encerrar. Se você entender isso aqui, você vai entender a teologia básica. É só 5 minutos. Para eu chegar até Deus é impossível. Então tem que ter uma pessoa aqui chamada Jesus. É assim que funciona o velho. Olha para mim aqui, fica de frente. Eu não consigo chegar aqui se não passar por Jesus. Quando Moisés inaugurou o tabernáculo, o que a Bíblia diz? Ele pegou o óleo. O que é o óleo? É a presença de Deus, o símbolo do Espírito Santo. Ele pegou o óleo e começou a consagração de quê? Lá do lugar santíssimo. Ele inaugurou e foi saindo. Ele ia jogando, aí Deus ia tomando forma, ia ocupando o espaço. O óleo, que é isso? O dom vai atraindo Deus, vai atraindo Deus, vai atraindo. Aí ele jogou o óleo lá na mesa dos na proposição. Ele jogou o óleo no incensário, jogou o óleo no candelabro e foi saindo. Chegou fora do átrio. Quando ele colocou o óleo na porta do templo, do tabernáculo, ele não podia mais entrar, porque a glória de Deus encheu todo aquele templo. Ele não podia entrar, por quê? Porque o dom traz Deus o homem, mas não leva o homem a Deus. A única coisa que leva o homem a Deus é o sangue de Jesus de Nazaré. Só o sangue. É por isso que tem rebelde que recebe dom, pregou, mas não vai subir, porque se não tiver o dom com fruto, não funciona. Aí tem, para eu chegar a esse aqui, olha como funciona no reino, precisa entender. Aqui está o Deus poderoso, esse aqui que tem todas as bênçãos, as revelações. Esse aqui não pode ser tipologia, porque ele não é mensagem. Esse aqui que é a mensagem. Esse aqui, para eu chegar até esse aqui, tem que ser por esse. Mas para eu chegar até esse aqui, eu também tenho que ter uma outra pessoa. É por isso que o inimigo confunde. Ele colocou Maomé. Ele sabe que ele não pode impedir que o homem tenha acesso a Deus, porque o homem veio de Deus. É por isso que tem pessoas que adoram pedra, adoram lua, porque dentro do homem há um sentimento que ele quer buscar alguma coisa que transcende esse mundo físico. Ele quer. Aí o inimigo sabe disso. Aí diz: eu vou perturbar o intermediário. Aí colocou Maomé, colocou Buda, colocou até a Maria, a mãe de Jesus. Mas são o espírito do engano. Aí diz aqui: eu vou enviar o Espírito Santo. Ele enviou aqui o Espírito Santo. Olha para cá. Ele enviou. É assim que funciona o reino. O reino tem uma regra. E a esse que vos foi entregue por determinado conselho e presciência. Eles deram um trabalho, mas tem que ter alguém aqui, número 4, número 5. O 4 e o 5, sabe quem é? É a igreja. Olha para cá. Esse aqui, pastor Jaime, fica irado. Esse aqui se ira. Esse fica irado e ainda fica irado até hoje. Esse também aqui se ira também. Um dia esse aqui estava lá no trono, no céu, e Jesus, como cordeiro, levantou e pegou na mão dele o livro da revelação. Esse que tem a revelação. Aí passou para esse aqui. Aí foi ele que abriu o livro com os 7 selos. Olha para cá. Esse aqui fica irado. Esse também se ira. Esse também se ira. Agora, graças a Deus, esse aqui não se ira. Esse não se ira. Esse não se ira. Eu tenho que estar ligado com esse bem aqui. Porque eu só posso chegar lá através desse aqui. Esse aqui vai me levar para esse aqui. Ainda que eu erre, que eu pegue como salvo, que você também pegue e erra, você não tem que voltar para a cruz, porque você foi comprado. Para onde você vai? Não deixe o Espírito Santo ir embora de ti.
Ele não vai embora se você não quiser. Ele pode ficar até triste perto de ti, ou você triste, mas não deixa ele embora. Não deixa ele embora. Te apega a ele. Porque só ele vai convencer você do pecado, da justiça e do juízo. É esse aqui, esse que recebeu a ordem para trazer a mensagem desse, para que o reino de Deus se propagasse. É com esse aqui que está o último cajado, ou a última, o bastão. Deus deu a Abraão o bastão, depois passou para Isaac, passou para Jacó. Israel fracassou, veio Jesus, ele pegou o bastão, entregou na mão do Espírito Santo e colocou dentro do teu coração. Você está com esse bastão agora para levar a mensagem do reino de Deus a toda criatura. Esse aqui me leva para esse aqui. Se eu já estou morto com o mundo, eu estou guardado em Cristo e levado para estar com Deus, diz Colossenses, guardado com Deus, protegido. É assim que funciona o reino de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, e que eu e você possamos ser instrumento de Deus nesses últimos dias, até a volta de Jesus.